Há uma grande diferença entre examinar as Escrituras e ir a Jesus para ter vida. Nós vamos recordar que, em Atos dos Apóstolos, os discípulos eram conhecidos por ter estado com Jesus pela manifestação do seu Espírito, pelo poder de Deus em suas vidas. E eles não tinham instrução. Precisamos compreender que os homens transformaram as Escrituras em instrumento de estudo, sem irem ao Espírito que dá vida. Podemos saber as línguas, podemos saber o grego, as línguas originais das Escrituras, e não saber nada sobre o reino, sobre a vida, sobre o Espírito que nos guia a toda a verdade. Por isto, Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 39, ele disse aos religiosos judeus que examinavam as Escrituras. Ele disse assim: examinais as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna. Mas, e são elas que mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Veja que a escolha que os judeus faziam era por examinar as Escrituras sem ir a Jesus Cristo. Todas as Escrituras, do princípio ao fim, testificam de Cristo. E elas foram escritas por causa de Jesus. Portanto, não faz sentido estudá-las à parte da pessoa a qual elas se referem. Precisamos de, primeiramente, compreender que a nossa fé é a fé numa pessoa espiritual. O Espírito Santo é o agente que convence do pecado, da justiça e do juízo, que ensina todas as coisas, que santifica, purifica e revela-nos tudo sobre o Cristo. O Espírito Consolador foi dado à igreja, e assim recebemos a vida, a qual Jesus é. Portanto, ninguém nesta terra fez esta afirmação: eu sou a vida. Somente Jesus disse que é a vida. Assim, quando nós lemos em Efésios que os pecadores são alheios à vida de Deus, precisamos compreender que a necessidade é nos achegarmos e entrarmos naquele que tem a vida. Por isso a expressão estar em Cristo Jesus é a mais importante da nova aliança, do Novo Testamento. Nós vamos ler esta palavra. Jesus é quem afirma que os judeus não queriam vir a ele para ter vida. E ele diz também, ainda no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 12, assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Veja que no versículo 40 ele fala de vir a ele. Devemos ir até esta pessoa. E esta pessoa, ressuscitada, viva e poderosa, é o Espírito de Cristo. Assim, nós recebemos esta vida. Recebemos o que Jesus chamou de luz da vida. Só podemos andar na luz, pois ele diz que nós não andaremos em trevas, se nós o seguirmos. Para seguirmos uma pessoa, primeiramente nós devemos ir a ela. E assim que a encontramos, nós a seguimos. E quando seguimos Jesus, nós temos a luz da vida. Vamos ler sobre a luz da vida, muito bem explicada na primeira carta de João, no capítulo 1. Vejamos. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido,
anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Portanto, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A comunhão significa que as coisas que são de Deus, as coisas que são de Cristo e do Espírito Santo são também nossas, e que nós a experimentamos em nossa vida diária. A vida não pode ser manipulada e nem fabricada pelos homens. Os homens podem fabricar lições, ensinar em aulas infindáveis, em cursos teológicos, mas eles não podem transmitir vida. Somente um homem, somente um espírito, somente o Senhor Jesus Cristo é a luz da vida, e somente Ele pode transmitir vida. O que os mortos em pecados e delitos precisam, o que os ímpios precisam em suas sepulturas diárias é da vida. E assim, como Lázaros que estão mortos, precisam de ouvir a voz de Deus. Lázaro, venha para fora. E é ouvindo esta voz e pela fé indo ao Deus vivo, ao Espírito de Cristo ressuscitado, experimentar aquilo que é a vida eterna, tocar e ver, perceber. Isto é invisível, é a energia do Espírito, mas é a verdade, porque o Espírito é a verdade. Damos graças ao Senhor que veio, e que nós não nos percamos em ensinamentos intermináveis de homens, em doutrinas da carne, em loucuras do homem natural com respeito ao único Deus vivo. Deus não dará chance à carne. A carne deve ser crucificada com Cristo e assim compreender que o Espírito é o que dá vida, a carne para nada aproveita. Louvamos o Senhor e que todos possam compreender a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a luz da vida, o único que é a própria vida eterna. Louvamos o Senhor. Amém.